Olha, não sei se vocês estão ligados numa entrevista que o Igor 3K, né, deu pro Kibe, lá do Porta dos Fundos, tá ligado? E ele chamou o Monark de burro, aquela coisa toda. Eu não trouxe aqui esse vídeo específico, porque pode ser que tenha direitos autorais, né? Mas vamos aqui direto para a resposta do Monark, que é a que interessa mais, né? Porque assim. Mas o que me impressionou mais dessa entrevista do Igor é que ele foi mais duro, né? Chamando o Monark de burro, porque o cara é reiterado na burrice, nas merdas, nas falas idiotas. Então não tem outra coisa, né? O Igor meio que abandonou esse cargo aí de ser o defensor cego do Monark, da amizade que ele tem pelo Monark. E o Monark respondeu, né? Não tem como ser ruim isso daqui, vem coisa boa. Na conversa de vocês, velho. Foi legal isso aí. Foi com o Rafael Moreira, né? Exato, Com o Rafael Trapper. Moreira. Acho que ele não vai Ideia direto. sua O também, Rafa né, Moreira. Não lembro se essa ideia foi minha ou se foi do Igor, na verdade. Talvez tenha sido minha, eu realmente não lembro. Talvez tenha sido dele. Sua cabeça ferve de ideias, Monark. Você é bom pra ideia. Hã? Obrigado. Exato, o Pedrão aqui falou que você tem um toque de Midas. Que sempre que você quer, bom, vou pôr a mão ali e você consegue fazer a parada virar dinheiro. Pena que eu realmente, deve ser o toque de Midas mesmo. E no final ele acaba sem conseguir comer, né? Faz ouro pros outros, né? Talvez. Ah, merda, velho. Eu acho, até mais uma vez, eu acho que você tem que conversar mais sobre isso aí. Que eu acredito que a opinião que você tem sobre você, Não, em mano, algum vamos pro que momento, ela interessa. vai mudar, sabe, Monarcão? Todo mundo tá afim de ficar só ouvindo o Monark. A opinião que você tem sobre você, em algum momento você vai mudar. Eu lembro de uma vez que a gente tava com você aí nos Estados Unidos, que o Fellas te chamou pra montar um podcast dentro da estrutura do Fellas. Quem não conhece o Fellas, ele tem um puta de um estúdio na Flórida, velho. Um negócio de estrutura de louco, várias salas, vários equipamentos profissionais. A estrutura do cara é animal, é um investimento absurdo. E o Fellas, eu acho que o Albertinho lembra, né? Ele falou pro Monark, cara, monta aqui, trabalha aqui, monta seu canal aqui e tal. E você não aceitou, com medo de ficar vinculado a outra pessoa, com medo de às vezes, magoar o Fellas, às vezes chatear o Fellas. Eu lembro que você deu uma resposta e falou assim, cara, eu poderia até fazer, mas eu quero fazer eu sozinho, eu não quero fazer mais nada com ninguém. Não dá certo eu ter sócio, cara. Olha a última vez que aconteceu, né? Mano, eu te falar, velho. Mas, Mas aí a culpa não foi mas a culpa não foi do sócio, né, mano? É porque Não vamos falar, não? Depender do Monark. Pô, vamos abrir o coração, vamos falar. Não tem um pessoal do chat. Eu aceitaria o Monark terceiro irmão aqui, viu, Robertinho? Eu aceitaria na boa, velho. Na boa. Não, o Monark. Não, na boa, sem medo. O negócio é esse, o Monark. Sabe o que é Eu gosto de você, velho. Rapaz, eu gosto de você independente de você, meu irmão. Independente de você. Pô. Quando vocês me chamarem, eu tô aí. Eu não preciso ser sócio de vocês. Quando me chamar, eu converso, pô. Aí eu sinto que eu tô te explorando também, entendeu? Não, falar. Eu acho que mano, falar essas coisas que o Monark fala pra ele é tipo assim, mano, é muito bom, tá ligado? Ele poderia fazer isso daí de graça, tá ligado? Os caras chamar ele. O que você acha agora do governo Lula fazendo isso? Bota ele aí do ladinho que ele fala, mano. Ele não precisa nem cobrar pra isso, não. Foi ser explorado por gente. Pelo menos se for por gente que eu gosto, não tem problema. Não fala isso não, cara. Não fala isso não. Mas o lance é isso mesmo. O lance é o seguinte, Monark. Se for aqui, você não precisa ter medo. Primeiro, que eu e o Cabeleiro, a gente tem uma tradição de 30 anos de um magoando o outro e passando raiva aqui, e nós não larga a mão. Não larga a mão, irmão. Aqui, entendeu? É tipo assim... E quanto mais um irrita o outro, mais eu falo assim, agora que eu não largo meu. Eu acho que, cara, eu acho muito bonito a relação de vocês, na verdade. Porque é legal, é difícil, né? É difícil manter uma proximidade, assim, uma fidelidade um ao outro. Muitas vezes, porque os amigos, às vezes, a gente fala coisas que o outro não quer. Até por conhecer profundamente, né, a pessoa, né? Quando você vai criando uma intimidade, você acaba tendo acesso a informações íntimas, né? Que às vezes até a pessoa não percebe dela mesma. Sim. E você acaba expondo para ela e isso magoa. E não é todo mundo que consegue manter uma amizade após isso acontecer, entendeu? Da porra. Então, sei lá, eu sou uma pessoa que acaba falando muita honestidade bruta e eu acabo tendo problema com o sócio, por isso eu fiquei traumatizado, entendeu? E eu prefiro ficar na minha e fazer do meu jeito, porque se eu for pra merda, eu vou sozinho e eu sei que eu vou tancar, entendeu? Tá, beleza. Todo mundo sabe que você dá conta disso. Mas eu vou te dar um relato. Na farra, é bom demais você ter um amigo na farra. Quem não quer, né? Mas enfim. Mas quando você tá na merda, mano, eu vou te dar a real. É muito, muito sincero isso. Que você sabe que você tá na merda, mas que você não tá sozinho, mano.
é um conforto do caramba. Você fala assim, não, eu tô fudido. Mas você sabe que tem alguém que tá ali igual você, sabe? Fala assim, não, esse cara tá comigo. Cara, isso te dá uma coragem, sabe? Te dá um fôlego, sabe? Uma credibilidade, não só em você, que você fala, pô, não tô sozinho. Tem gente que então você fica mais forte, você tá ligado? É energia mesmo. Concordo. E eu não me senti assim no Flow, entendeu? Principalmente quando acabou tudo. Então, como eu não tive essa experiência que você tá falando aí, e eu concordo que é legal, né? Ter uma base de apoio e tudo mais. Eu não tive isso, entendeu? Então, pelo fato de eu não ter tido e ter sobrevivido e tá bem, né? Psicologicamente, digamos assim, não tô rico, né? Mas tô bem, tô vivo, comendo. Cara, feliz. se ele tivesse no Brasil, ele ia ter uma grana, pô. Mas porque ele tem, né? Mas talvez agora, porque ele tá calado, né? Ele tem. Na verdade, não é que ele esteja calado, é que ele tem menos lugar pra falar. Ele vem pro Brasil, o Alexandre de Moraes tá muito ocupado com o Bolsonaro, Monark. Vem. O Monark é mais importante. Ou, o Monark, o Bolsonaro é mais importante pro Alexandre de Moraes. Pode vir, mano. O que o cara que tem em dólar aqui, ele ia viver sossegado, velho, no interior em algum estado. Isso. Legal. Eu não sei O porque eu cara não prefere. preciso, tá ligado? Sim. De sociedade com ninguém, entendeu? Não, Mas não claro. que a gente não possa, porra, fazer colaborações sempre que vocês quiserem. Eu tô aqui disponível. Chamem quando vocês precisarem, só me mandar uma mensagem. Nunca recusei de vir aqui, Tá, nunca não, vou beleza. recusar. É a semana que vem, qual horário que tá vazio mesmo lá? Eu sei Pode que. chamar, eu venho. Eu sei que você Se tiver, quiser chamar outro cara. Eu sei que você não quer ter um sócio, assim, mas eu vou te falar, velho. Tem muita gente que quer ser sócio seu, viu? Tem muita gente que quer ser Nossa sócio seu. senhora. Nossa senhora, imagina qual é o tipo de gente que quer fazer sociedade com o Empresa um Monark. dia. É que hoje em dia eu não posso nem trabalhar, cara. Eu não posso nem trabalhar. É. Vai ser sócio de quê? Vai ser sócio do cara que o carecão vai perseguir? Pô, assim, a gente tinha combinado de não falar de flow, essas coisas, mas é foda, né? É pra isso que a Bem gente tá ontem- aqui, né, filho? Bem ontem... Pode falar porque, isso. assim, a gente sabe que falei que não vamos falar. todo podcast que você vai, né, que a galera te chama, é o único assunto, né, velho? E assim, você é uma cabeça tão grande, dá pra falar de tanta coisa com você, pra que Cara, ficar conversando a mesma coisa? falando nisso, eu acho que ele deu uma secada no rosto, né, mano? O rosto dele antes era mais redondo. Acho que ele deu uma emagrecida. Tá mais pobre, né? A mesma coisa, sabe? É o clique, né? Dá clique. Mas vamos lá, pô, faz parte. O próprio Danilo Gentili já falou isso, né? Que Isso. sempre que ele vai num podcast, é as mesmas conversas, né? Qual que é o limite do humor? Qual que é o limite do humor? Ele tá cansado, velho. Não vai mais, porque ele não quer ficar conversando as mesmas coisas, né? E a gente não ia fazer um hoje. Caiu Não, o Monark. É só a Opa, câmera, não, né? desculpa, a bateria tá acabando aqui, né? Deixa eu pôr pra carregar. Beleza. A gente falou, né? Não vamos fazer um episódio sem falar. Mas bem ontem o Igor deu uma velho, tá vendo? entrevista num lugar, né? No UOL. E aí o cara perguntou Foi no UOL pro Antônio Tabet. lá pro do Igor, Porta dos que Fundos. inclusive foi um cara que já foi no Flow, já foi convidado na época de vocês. E aí perguntou pro Igor, né? Falou assim, ó, o Monark é burro? Aí ele pegou e falou assim, o Monark é burro. Falei, caralho, velho. Que doideira, né, bicho? Que doideira. Você chegou a ver Cara, isso aí? Eu sei, eu vi porque eu reagi num outro podcast que eu fui, mas, cara, o Igor continua sendo o Igor, entendeu? Ele acha que ele é muito inteligente, porque ele é um vendido, entendeu? Beleza. Tá vendo, pô? Não é Ó, e o inteligente. Igor, ele é o cara que mais defendeu o Monark. Eu não já falei aqui, pô. A gente já reagiu mais coisas sobre o Monark e tudo que envolve ele. E aí o Igor ia ser questionado, ó, o Monark tal coisa. Mano, mas eu acho que ele não deveria ser preso. O Monark, pô, é meu irmão, não sei o quê, meu amigo. E foi se distanciando. E agora tomou nas costas. Não dá, velho, não tá. Esse fundo do poço onde o Monark tá, ninguém vai ajudar ele, porque ele não quer ser ajudado, porra. Tá ligado? Ele não quer ser ajudado e ponto. Deixa ele lá. E ele não quer, ele se sente feliz revirando na lama, no fundo do poço. Deixa o cara lá. Se ele quer um cara adulto, deixa o cara não quer sair, porra. Eu não sou discípulo, né? Não sou apóstolo pra estar erguendo a mão e vamos, eu acredito. O cara não quer, então deixa o cara. A diferença entre nós dois nunca foi inteligência, entendeu? Quer dizer, apesar de ser muito diferente, na minha opinião, né? Mas a diferença foi mais uma questão de princípios, né? E de visão de vida, visão de mundo, né? Do que você quer para você, qual é o seu legado, né?
Então, o Igor escolheu o caminho das máquinas, o caminho corporativo, né? Ele decidiu ceder a visão inicial do projeto em prol de uma garantia mercadológica e uma aceitação no mainstream mais à esquerda, digamos assim, né? Nossa Aquela esquerda senhora! caviar, né? Então... Nossa senhora! O cara leva... O cara leva Bolsonaro, leva Léo Lins, Danilo Gentili. Puta que pariu. Nossa senhora. Aí o Danilo Gentili tava falando aí da patota da esquerda. Ele tá fechado com o Igor 3K agora, patota da esquerda. Mano, não é possível. O Monark é foda. Isso foi a decisão dele, né? Eu acho que ele achou a única forma que ele encontrou de manter a estrutura, de prosperar, né? De conseguir acesso dentro da bolha mainstream. A decisão, tipo, na visão dele, acho que foi muito inteligente, porque ele conseguiu manter o status social dele, e com certeza está ganhando mais dinheiro do que eu. Então, acho que é por isso que ele deve se considerar mais inteligente nessa decisão, entendeu? Mas aqui, aí vai que os nossos princípios são diferentes, né? Então, não é uma questão de inteligência, é uma questão de vontade, né? De desejo. Quando você saiu do Flow, você chegou a assinar alguma cláusula no contrato onde você não poderia falar alguma coisa? Não assinei nada, não. Nada de confidencialidade, nada. Não, posso falar o que eu quiser. Legal. Até porque mandar o Monark calar não adianta. Não adianta falar pro Monark calar. Mas isso é o mais legal, assim, cala, sabe? Monark, cala. Não. Isso é o mais legal, que, tipo, até hoje o Coca fez um vídeo seu, né? E o Coca falou assim, cara, o Monark tem tanta coisa pra falar sobre isso, mas ele não quer falar, né? E respeita o Monark. Eu não quero ser o cara que fica, tipo... Eu sei, você não quer ser o filho da puta, né? Pra começar. Aham. Eu também não quero ser o chato que fica meio que tentando destruir uma parada, entendeu? Ficar de mimimi, né? Se vitimizando aí. Não quero, tá ligado? Eu quero que se exploda o Flow. Pra mim, eles são o que eles são. Eles, né? Boa sorte pra eles, na minha visão, sabe? Você aceitaria sentar numa mesa com o Igor e trocar uma ideia? É o mínimo, né, pô? Não é possível. Ao vivo? Claro, por que não? Seria muito interessante. Tá. Pô, só faltava ele dizer, não quero mais falar com ele. Transparente, assim, e cada um falar o que quiser um pro outro. Eu aceitaria numa boa, se ele quiser. Ia ser foda, hein? Pessoalmente seria melhor, inclusive. Eu boto fé que essa parada tem que ser, mano. Mas você acha que seria produtivo uma conversa dessa? Porque também tem essa. Dificilmente. Produtivo, não. Porra, Vilela. O Vilela podia levar, né? É tipo assim, se fosse, na minha situação, se eu tivesse... fosse uma situação que eu estou inserido, eu faria uma conversa com esse ex-amigo ou amigo que eu tô meio brigado, e, pô, de forma privada, tá ligado? Não tá gravando essa porra. Mas já que é o Monark e o Igor, foda-se, vai no Vilela e vai os dois debater sobre, saber, vai lá, que a gente quer conteúdo. Agora, meu irmão, é o seguinte, o Monark tá lá revirando no mesmo lixo que a gente viu ele há 4, 5 anos atrás. Então, tipo assim, isso aqui pra mim é conteúdo pra gerar, entendeu? Coisa pro canal. O cara, ele já tá perdido, tá ligado? Cara, eu lembro que depois da situação que ele teve lá no Flow, foi um cara falar sobre o Holocausto, tá ligado? Com o Monark lá na mesa, lá no Flow. E, tipo, serviu de porra nenhuma, mano. Um monte de gente inteligente já falou com esse cara não quer saber de porra nenhuma, não. Deixa esse moleque se foda, o Monark. Mas seria legal, seria divertido. Não, então... Eu falaria algumas coisas que eu quero falar. Então você... Olha, tá vendo? Aí seria... Nossa, geraria cada corte, mano. Seria uma live boa pra ver, né, velho? Então... Se ele aceitasse, vou trocar. Olha. Eu não nego conversa com ninguém. Pô, ia ser foda isso aí, Robertinho. O Três Irmãos está sendo conhecido como a casa dos debates no Brasil. Nossa, já tô até vendo onde é que ele vai chegar. Marcar um debate. Flow versus Monark Talks. Eu duvido muito que versus aconteça. Monark Talks. Eu também... Não, eu não duvido, eu não duvido, sabe por quê? De verdade. Assim... Pô, sobre argumentos e sobre falar e de sentar em qualquer mesa, expor ideia, isso aí você nunca teve problema. Da sua parte, você já falou que você vai tranquilo. Do outro lado tem o Igor. O Igor não vejo ele com nenhum problema também de fazer isso, não.
Talvez aqui no podcast não seja o lugar que ele aceitaria, mas aí também já não poderia nem acontecer, porque a proposta inicial já foi nossa. Mas eu acho que o Igor tem coragem e tem, aspas, uma obrigação de vir aqui esclarecer pro Brasil inteiro, mano. Tudo que vocês dois têm pra frente expor. do Monark, né? Pra Na expor, frente sabe do por quê? Monark. O Flow foi a inspiração de tudo que a gente tem disso aqui. É o Flow, mano. E ele ficou resolvido entre vocês. Mas não ficou resolvido pra todo mundo. Tanto é que todo mundo volta a perguntar, todo mundo fala disso até hoje. Tinha que ter um geral pra todo mundo que gosta do Flow, pra todo mundo que gosta do Monark, pra todo mundo que gosta do Igor. Pra todo mundo, mano. Não é sobre você ou sobre ele, é sobre todo mundo que se encanta com o que vocês fizeram. Mas, Robertinho, será que o Igor tem interesse em pôr as coisas às claras ou pra ele é mais benefício ficar no escuro? Cara, eu vou te falar assim o que eu penso, uma questão moral nisso daí. Assim, o Igor, ele sempre, depois que vocês se separaram, no meu ponto de vista, tá? Na minha opinião, ele sempre carregou um fantasma atrás que era sempre o Monark que levantava as bolas nas conversas, né? Pô, toda conversa do Flow era o Monark que levantava a bola, por mais que o Monark falava o negócio que o povo falava que era uma parada burra e tal, mas era o Monark que evoluía as conversas, né? Que dava o próximo passo da conversa, que não deixava a conversa morrer, né? Eu vejo que o Igor, depois que você saiu também, ele enfrentou um desafio, né? Até por isso, nos primeiros episódios, depois que você saiu... Mas o Igor tá bem, o Igor tá bem, melhorou pra caralho, tá? E eu, tipo assim, nunca nem fui fã do Flow, assim, assisto... Cara, esses podcasts Flow, Podpah e tudo, eu assisto, dependendo do entrevistado. E eu tô pensando até em fazer live ou fazer só react mesmo dos cortes do Galo e do Chavoso da USP no Podpah. Eu assisto o podcast dependendo do entrevistado. Mas o Igor melhorou muito depois que o Monark saiu, entendeu? Ele evoluiu muito como entrevistador. Ele chamou muita gente pra estar na conversa com ele, até ele sentia a confiança de ir lá, mas eu acho que ainda existe algo que incomoda na cabeça dele, assim, de tipo, pô, velho... Na cabeça dele. O Monark, ele desenvolvia melhor do que eu as conversas. Então, eu acho que ia ser uma conversa foda, 6-2, pra ver, assim, quem que ia se destacar melhor ali na conversa, sabe? Gostaria muito de ver. Cara, tanto faz pra mim, sinceramente. Eu não me importo muito mais com o Flow e com o Igor, né? A gente não é amigo, né? Nem nada, não temos mais nenhum tipo de relação íntima ou coisa do tipo. Sei lá, seria um show, seria um espetáculo. Caralho, né, velho? Por causa dessa maluquice toda. Cara, eu tenho amigos, são muito amigos meus, que não concordam com as coisas que eu penso, tá ligado? Que quando tá bebendo, acaba tendo um embate ali por alguma ideia. Não, mano, vamos mudar de assunto, tá ligado? Aí agora o cara que defendeu tanto o Monark e depois leva uma cachadada dessa daí, tá ligado? Tipo assim, não, a gente não é mais amigo, fosse porque o Monark queria que o cara pulasse na bala, o cara que é casado, o cara tem filha, acho que tem até mais de uma, né? Porra, o Igor tá muito melhor sem ele, porra. Se solta dessa porra, vocês não nasceram grudado não, porra. Conversar junto, eu acho o que Igor, ainda bem que o Igor percebeu isso, né? Seriam expostas lá, mas... Sei lá, eu acho difícil ele aceitar algo assim, viu? Tá, eu vou te falar agora. Você perguntou o que eu acho. Eu acho o seguinte. Tem que acontecer. Não é só por você. Você falou aqui que você quer falar algumas coisas pra ele. E já que você quer falar, você tem que ouvir as partes dele também, entendeu? Eu tenho certeza que quando você colocasse algumas coisas... Nossa, o Igor ia... Pô, se o Igor fosse bem preparado, né? E sem dó, ele dava pra... Né? Fazer o Monark chorar. O Igor, eu te explicar muita coisa também, talvez você não entendeu. Teoricamente, sabe? Ia ser bom pra ele também. Você tá ligado nessa parada de lavar a alma? Sim. Ia servir pra todo mundo. Ele não pode... Porque se ele não faz isso, eu enxergo que é ruim só pra ele. Porque da sua parte, você tá desencanado. E se ele não fizer, o fantasma, é o que o Cabeleiro falou, o fantasma tá atrás dele, essa sombra é ruim pra ele. Eu tenho certeza que... Não, os caras querem a todo custo, né? Até porque o Três Irmãos agora... Mano, é Três Irmãos e Vilela, tá ligado? Os caras querem fazer debate. E eu não tô achando ruim não, velho. É mais conteúdo pra nós. Mas seria uma boa mesmo, cara. Seria um bom que você pensa. É tipo assim, eu e o Cabeleiro aqui, 30 anos de amizade, mais de 30 anos. Ele já falou merda pra mim, e beleza. E eu já falei merda pra ele, e beleza.
E hoje a gente sabe o caminho de cada um, tá ligado? É muito bom você E resolver. o Monark não consegue conviver com diferenças, cara, tá ligado? Pô, o tanto que. Parece que eu tô teorizando muito sobre a vida dos outros, né, velho? Monark que se foda!